E aí, estudantes da linguagem, tudo beleza? Atendendo a pedidos, hoje veremos a análise de conteúdo, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A análise de conteúdo não é simplesmente uma disciplina ou uma técnica, mas um conjunto de técnicas de análise. E analisa o quê? Bom, analisa as comunicações. Para isso, utiliza procedimentos sistemáticos de descrição de conteúdo presente nas mensagens. A finalidade da análise de conteúdo é inferir conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção da mensagem, ou seja, o que há por trás da produção dessa mensagem e o que há por trás da recepção dessa mensagem. Para fazer isso, ela utiliza os famosos indicadores, característicos da análise de conteúdo. O analista procura então destacar um sentido que está no segundo plano, ou seja, ele não se interessa muito pela linguagem. A linguagem é importante, mas principalmente o conteúdo que está por trás dessa linguagem. Para atingir este patamar de segundo plano, o analista busca as variáveis inferidas, que se encontram em algum ponto entre o significante e o significado. Entenda significante como a imagem ou representação acústica da palavra. É a sua própria expressão. O significado já é o conteúdo semântico. Bom, as variáveis se encontram no meio deste caminho. É aí que a análise de conteúdo atua. A partir daí, surgem significados de ordem psicológica, sociológica, política, histórica e assim vai. Quando falamos de conteúdo, muitas vezes surge a dúvida sobre o tema. Então é interessante ver como a AC enxerga a palavra tema e também análise temática. Para a AC, o tema é uma unidade de significação que tem tamanho variável. Ele pode estar apenas dentro de uma afirmação ou pode estar numa alusão que alguém faz a alguma coisa. A sua manifestação natural está atrelada com a sua capacidade de se descolar do texto. Então o tema é aquele que se descola do texto. E é aí que a análise de conteúdo atua. Quando falamos em tema, logicamente, nos vem à mente análise temática. Inclusive, nós fizemos um vídeo sobre análise temática e você pode conferir ele. Eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, para a AC, a análise temática é muito importante, pois através dela, a AC consegue descobrir os núcleos de sentido dentro da comunicação. Vamos ver como funciona esse processo? A partir de um objetivo de pesquisa, o analista recorta objetos de estudo dentro de uma comunicação ou dentro de comunicações. Por exemplo, um conjunto de entrevistas que ele mesmo faz ou um conjunto de entrevistas que ele recolhe em vários jornais diferentes. Durante a investigação, ele registra a frequência em que determinado item aparece em meio às comunicações. Então ele observa lá, determinado item apareceu uma vez, duas vezes, três vezes. Ele vai anotando, registrando isso aí. Depois, através de técnicas metodológicas, ele constrói um quadro de categorias temáticas sobre os conteúdos que ele está investigando. Após montar o seu quadro, o analista começa o processo de inferência a partir de uma fundamentação teórica. Este processo ficou conhecido como análise categorial temática ou método de categorias. É uma técnica classificatória. É considerado o primeiro tipo de análise de conteúdo, porém existem muitas outras técnicas utilizadas pela AC. Vamos então conhecer algumas.
A análise de avaliação se baseia numa concepção representacional de linguagem. Neste tipo de concepção, a linguagem reflete a própria pessoa que utiliza. Então você olha a linguagem, é como se estivesse vendo a pessoa. A partir daí, o analista investiga a carga avaliativa presente nas mensagens. Vamos supor que um analista escolhesse um elemento, o elemento solidão. E ele vai investigar como as pessoas avaliam a questão da solidão nos dias atuais. Através de entrevistas que ele vai fazer, ou através de trechos de reportagens que ele vai recortar, ele vai trazer como as pessoas avaliam a solidão, como elas vivenciam isso na contemporaneidade. Então, você pode ver aí a nossa escala, você vai montar uma escala de um processo para poder avaliar isso. Essa escala é formada de 7 elementos. Você tem aí o elemento mais 1, mais 2 e mais 3, e menos 1, menos 2 e menos 3, trazendo o 0 como neutro. O mais 3 é o bom, visto como mais positivo, e o menos 3, o mais negativo. Dessa maneira, através da análise, nós vamos vendo se ele considera a solidão algo positivo ou considera a solidão algo negativo. E quais são os critérios que eu vou utilizar para poder classificar isso como bom ou como ruim? Bom, esses critérios são vistos através de indicadores que são escolhidos. Você pode, por exemplo, colocar associado verbos, se verbos aparecerem associados à palavra solidão em determinadas condições, e aí é visto como mais positivo ou mais negativo. Em outra dimensão, dentro da análise de avaliação, você pode olhar a potência, colocando forte e fraco, ou seja, se a solidão é avaliada de uma forma boa, e aí você é visto de uma forma forte, ou seja, se aquilo é afetado de uma forma forte ou afetado de uma forma fraca. Isso você faz através de indicadores, por exemplo, de intensidade. Muito, pouco, nunca, sempre e assim sucessivamente. E tem a dimensão ainda da atividade, em que você olha, por exemplo, se a pessoa se relaciona com o elemento solidão de uma forma mais ativa ou de uma forma mais passiva. E você observa isso também de acordo com algumas palavras que ela traz associadas à questão da solidão. Assim, o analista pode ver como o item é avaliado por um grupo de pessoas. Na análise de relações, o analista se foca nas conexões entre as partes de um mesmo conteúdo. Também conhecida como análise de contingência, a análise de relações não se preocupa com quantas vezes um elemento aparece sozinho. Na realidade, neste tipo de análise é observado quantas vezes um significante aparece associado a outros significantes. Vejamos aí no nosso exemplo. Nós temos aí as unidades de registro. Vamos colocar aí, por exemplo, a palavra solidão, que nós já utilizamos, a palavra amizade, também utilizada, e a palavra angústia. Do outro lado da grelha, nós fazemos as unidades de contexto. Ou seja, em qual contexto aparecem determinadas palavras. E aí você vê a primeira unidade de contexto. Podemos colocar contexto familiar, família, intimidade. A segunda, contexto profissional. E a terceira, eu posso colocar redes sociais. Observe aí. Nós temos a solidão, apareceu no contexto familiar. Mas ela não apareceu no contexto profissional e nem apareceu no contexto de redes sociais. Esse primeiro item aí. Nós temos aí no segundo item a palavra amizade. Ela não apareceu no contexto familiar.
porém apareceu no contexto profissional e apareceu no contexto redes sociais. E aí nós temos a palavra angústia, que apareceu no contexto familiar, não apareceu no contexto profissional, porém apareceu novamente no contexto de redes sociais. Então, na realidade, esse tipo de análise não se preocupa quantas vezes a palavra aparece na comunicação. Por exemplo, a palavra solidão aparece na comunicação. Mas quantas vezes aparece relacionada com o contexto X. Por exemplo, quantas vezes ela aparece relacionada com o contexto profissional, ou quantas vezes ela aparece relacionada com o contexto familiar. Esse é o tipo de análise de relações, quando a gente analisa um item relacionado a alguma coisa. Então vemos que a frequência é observada sim, porém em relação ao outro. Nós temos ainda a análise da enunciação, a análise da expressão, a análise lógica e muitas outras técnicas presentes na análise de conteúdo. Mas aí surge uma dúvida. Quais são as etapas para realizar uma boa análise de conteúdo? Bom, isso já é um assunto para um outro encontro. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida que isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer. Se está chegando agora, se inscreve, porque tenho muitas playlists com diferentes vídeos sobre o mundo da linguagem. Dá uma conferida aqui embaixo, na descrição, na nossa campanha do Apoie-se, com recompensas muito legais para os nossos apoiadores. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!